Nós vamos falar agora sobre, aí a gente volta, sobre os problemas de visão que alguns jogadores têm. Foi feito um estudo, e esse estudo foi feito por um dos oftalmologistas mais respeitados no Brasil e na América Latina, Dr. Leôncio Queiroz Neto. Ele fez um trabalho com jogadores da Federação Paulista de Futebol. Nesse trabalho, chegou a concluir o seguinte: 64% dos jogadores que não enxergam bem entram em campo sem correção visual. 1 em cada 4 atletas não faz exame de vistas. Eu estou em linha com o doutor Leôncio Queiroz Neto. Eu não sei se ele está em São Paulo hoje. Doutor Leôncio, um grande abraço, boa tarde. Tudo bem com o senhor, doutor Leôncio? Tudo bem, Jurani. Uma boa tarde a você e a todos os seus ouvintes. Muito obrigado por o senhor atender aqui a nossa reportagem. O senhor foi muito gentil, muito atencioso, então muitíssimo obrigado. Doutor Leôncio, na sua avaliação, como anda a visão dos jogadores no Brasil de uma forma em geral? Jurani, esse é um problema que a gente tem enfrentado, nós temos estudado, e hoje, apesar da nova regra da FIFA de permitir que o jogador entre em campo com óculos, essa não é a alternativa correta. Nós sabemos que o jogador precisa ter também, além do seu treinamento físico, um treinamento visual. A visão é responsável por 85% da nossa resposta. A visão periférica no jogador de futebol é fundamental. Ele precisa treinar essa visão periférica. Muitas vezes o óculos atrapalha. O jogador, se ele fala que ele tem necessidade de óculos, ele é discriminado no meio esportivo. Então ele acaba escondendo essa necessidade, muitas vezes não corrigindo, e com isso não há um bom desenvolvimento da sua visão. Sem contar também o problema da visão de profundidade, a estereopsia, que é fundamental para os nossos atletas. Doutor Leôncio, então corre o risco de, no Brasil, ter muito jogador em atividade com problema de visão devido a isso. Talvez até uma palavra que eu acho que é a porta da ignorância, chamada preconceito, né, doutor Leôncio? Exatamente, Johnny. O preconceito, principalmente dos goleiros, e nos goleiros o treinamento visual tem uma direção um pouco distinta do jogador de linha. Há uma necessidade de uma conscientização de toda a população, também dos treinadores e dos próprios jogadores, de que isso pode ser resolvido com uma lente de contato, ou mesmo hoje até com a cirurgia refrativa. No estudo que foi feito pelo senhor, junto a jogadores da Federação Paulista de Futebol, chegou à conclusão que 1 em cada 4 atletas não faz exame de vista. O senhor acha que, na época de hoje, e aí isso aí é que às vezes me deixa até, de certa forma, espantado, não é? Na época de hoje, será que ainda existe algum time de futebol que o atleta não passe por uma avaliação oftalmológica, doutor Leôncio Queiroz? Eu acho até que passa pela avaliação oftalmológica, mas às vezes subestimada. E não adianta você apenas ter a correção visual. Nós temos hoje, que nós estamos aí nesse ano que vamos entrar logo mais, vamos ter a Copa no Brasil, nós temos as seleções, como a seleção dos Estados Unidos, a seleção alemã, onde o treinamento visual, o treinamento da visão é muito importante para uma velocidade rápida, para a resposta mais rápida, para um reconhecimento da visão periférica bem mais efetivo do que isso. Então, óbvio que nós temos jogadores que têm um talento nato e que muitas vezes ele já é dotado dessa percepção visual. Mas existem outros jogadores que, se você fizer o treinamento visual, você vai ter uma resposta, uma performance muito melhor que esse jogador. Doutor Leôncio Queiroz, você acha que no caso de concentração, a visão pode atrapalhar o atleta de futebol a ter uma melhor concentração e às vezes até ficar disperso em alguns momentos? Às vezes a falta da visão
leva o atleta a certos momentos de insegurança por ter uma resposta mais lenta. Nós temos alguns treinamentos que nós fizemos de colocar 2 televisões de tela plana, uma à esquerda, outra à direita, com uma distância de 1,5 metro, e você vai projetando letras cada vez menores, às vezes depois palavras de 4, 5, 6 caracteres, e ele tem que ler, memorizar e te falar. Isso faz com que o jogador melhore a sua visão periférica. Nós temos que conscientizar o jogador com embaixadinhas, tipo assim, quebrar o reflexo dele, olho-pé. Ele tem que fazer a embaixadinha sem olhar. Ele tem que, no que ele vê a bola naquela profundidade, ele tem que se dirigir rapidamente. Isso é treinamento que você melhora muito a performance executando essas atividades. Nós estamos conversando com o Dr. Leôncio Queiroz Neto, um dos melhores oftalmologistas e mais respeitados oftalmologistas do Brasil. Ele é autor de uma pesquisa junto a jogadores da Federação Paulista de Futebol, quando identificou algumas situações em relação à visão de atletas. Jogos noturnos e diurnos. Pode fazer a diferença, doutor Leôncio Queiroz, em relação ao rendimento do atleta, quando ele tem problema de visão? Nós temos jogadores que provavelmente às vezes têm um astigmatismo baixo, e no jogo diurno ele refere muita fotofobia, porque o astigmatismo traz muitas vezes uma certa intolerância à luz solar. E nos jogos noturnos já é um pouco distinto. Às vezes a falta de correção de um pequeno grau atrapalha muito a visão de profundidade. Doutor Leôncio Queiroz Neto, o Saulo Tavares, comentarista esportivo, gostaria de fazer uma pergunta. Doutor Leôncio, boa tarde. Boa tarde, Saulo. O senhor está falando aí que o óculos não é aconselhável, mas a lente de contato ou a cirurgia, no caso de uma miopia, você resolveria esse problema? Sim. A FIFA autorizou, essa é a primeira Copa que nós vamos, que vai acontecer com autorização do uso de óculos. Mas nós não temos visto isso na prática. Geralmente, os jogadores eles têm que ter a sua correção com uma lente de contato gelatinosa, uma lente flexível, por causa de trauma que pode ocorrer. E alguns casos, quando puder, hoje nós temos a cirurgia refrativa personalizada, que leva em conta o diâmetro pupilar, ou seja, melhora tanto a fotofobia como qualquer problema da visão noturna. Doutor Leôncio Queiroz, jogadores às vezes trabalham muito com a capacidade de antecipação e até de reação. Como a visão pode atrapalhar esses sentidos, doutor Leôncio? A visão é tudo nesse sentido, Jurani, porque é a visão que faz o reconhecimento, e 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente é dado pela visão, como eu havia falado previamente. Então, o reconhecimento e a resposta àquela ação é dado sempre pela visão. Portanto, é muito importante ele ter uma visão periférica boa e uma visão de profundidade também boa. E nós temos, além disso, todos nós temos um olho dominante. Assim como temos as duas mãos e você acaba escrevendo uma, se você é destro ou canhoto, o olho também funciona mais ou menos assim. Então, se você tem um jogador que o olho dominante é o direito, isso ocorre em 95% da população, obviamente que ele vai ter sempre uma melhor resposta nesta linha. Agora, os que têm o olho dominante do lado esquerdo, você tem que aproveitá-lo nessa posição. Então, é muito importante você, desde o início da formação do jogador, já vir vendo as preferências e as dominâncias que esse jogador pode ter com relação à acuidade visual. Doutor Leôncio Queiroz Neto, como escolher uma lente ou um óculos correto? Nós sabemos que é prescrito pelo médico, mas o paciente ou o cliente na ótica, ele tem como escolher uma melhor opção no que é prescrito ou não? Ou é uma determinação do médico e ele se
e ele fica apenas a escolher o modelo da armação do óculos, podemos assim dizer? O grau do óculos é sempre feito pelo médico. Se ele vai optar por um óculos, ele precisa optar por um óculos resistente, que não quebre, seja inquebrável, que tenha um tamanho bom para uma visão periférica. Se ele for optar por uma lente de contato, a adaptação da lente de contato é um ato médico no nosso país. E ele tem que discutir isso com o oftalmologista dele, explicando a atividade esportiva dele. Hoje, nós começamos a ter, às vezes, as lentes polarizadas para os óculos, e as lentes de contato, nós temos uma grande firma de material esportivo que lançou com algumas cores para melhorar o reflexo da linha branca do campo, atenuar um pouco o verde ou o oposto. Mas isso ainda está em pesquisa. Eu não sei se nessa próxima Copa alguma seleção fará uso já dessa tecnologia. Para finalizar, doutor Leôncio Queiroz Neto, a visão pode interferir no humor do profissional? Sim, pode interferir. E muitas vezes ele pode ser usuário de uma lente de contato e amanhecer com aquele olho vermelho irritado da lente e ter algum problema naquele dia para exercer a sua atividade. Então, a visão é muito importante. Mas nós tivemos aí e temos grandes jogadores que são usuários de lentes de contato, não só no Brasil, e temos grandes jogadores que já se submeteram à cirurgia refrativa e hoje tem a sua performance muito melhor. Nós tivemos essa resposta em alguns times que tivemos oportunidade de treinar e vimos, antes de fazermos o treinamento da visão periférica, o treinamento da visão de profundidade e determinar a dominância ocular e a resposta depois disso da performance desses jogadores. Doutor Leôncio Queiroz Neto, eu agradeço imensamente a sua participação aqui no programa Domingo Esportivo. O senhor foi muito gentil em nos atender. Muitíssimo obrigado e muitas felicidades. Um ano novo, um 2014, repleto de sucesso e felicidade para o senhor e para a família. Tá bom, doutor Leôncio? Eu também desejo a você, Jurani, e a todos os seus ouvintes um feliz 2014.